Algum tempo atrás, o presidente Bolsonaro disse assim, olha, essa eleição vai ser uma luta do bem contra o mal. Aí muitas pessoas zombaram dele. Que é isso? Bem e o mal, ele é do bem e o outro é do mal. Mas eu vou mostrar para você, porque eu conheço o mundo espiritual. Posso falar para você, e você conhece o mundo espiritual? Eu conheço, porque eu estudo as escrituras sagradas diariamente. Diariamente eu estudo as escrituras e através das escrituras eu conheço muito bem o mundo espiritual. Por isso que eu posso falar que eu conheço o mundo espiritual. Muito bem. No livro de Efésios, capítulo 6, vou começar a dar uma dica para você. E o versículo 12 diz assim, a palavra de Deus. Nós vamos passear pelas escrituras para você entender, se é que você vai conseguir entender, né? Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha, aqui falou de vários poderes, poderes do mal, subdividido e dividido em classes. Vocês prestaram atenção na leitura? Fala de principados, reinos, né? Dividido no mundo, reinos. Fala de potestades, poderes. E fala dos príncipes desses poderes. E fala contra as hostes espirituais. Hostes são números de seres espirituais, né? Que eles estão circulando pelo mundo, circulando nos ares, a palavra de Deus fala, nos ares, determinando o que vai acontecer no mundo físico, né? Por isso que a palavra de Deus fala lá no livro de João que o mundo todo jaz no maligno. Tanto é que o mundo todo jaz no maligno, que no livro de Mateus, capítulo 4, olha o que aconteceu aqui. E Jesus não contestou esse argumento do diabo quando foi na tentação. Está aqui, capítulo 4, versículo 8 e 10, e 9, né, e 10. Novamente, isso aqui é o diabo, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A palavra em outra tradução falando, num momento de tempo, mostrou tudo, os governos do mundo, né? E aí a palavra de Deus vai dizendo aqui, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Em outra parte fala, tudo isso te darei porque a mim foi dado, e dou a quem quero, né? E aí Jesus aqui deu a resposta, mas presta atenção na resposta aqui, né? Será que Jesus poderia falar assim, não, o que é seu, rapaz, seu mentiroso, você não tem nada, você vai me oferecer isso aqui? Jesus não desfez essa questão, né, da propriedade, do poder que ele tinha. Mas Jesus disse assim, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então a resposta de Jesus não desmentiu o diabo, não falou que aquilo não era, ele não tinha poder nenhum, ele só falou, não, a adoração é só a Deus, né? E a palavra de Deus vai dizendo que o mundo espiritual, ele atua no mundo físico. No livro de 1 João, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, até nas pessoas, quando nós vamos falar do Evangelho, há uma movimentação espiritual também. São as hostes espirituais, né? Diz assim a palavra, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós. Agora aqui vem a influência dos dois lados, do bem e do mal. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que vai agir também, e o Espírito do erro. Está vendo? O Espírito da verdade e o Espírito do erro. Por isso que, para haver uma conversão, tem que haver uma operação do Espírito Santo convencendo aquela pessoa. Se ela for de Deus, o Espírito Santo vai convencer ela. Mas se ela não for,
O espírito do erro vai atuar nela, ela não vai conseguir entender nem o que eu estou falando aqui. Está aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 8. Que o Espírito Santo é que convence nós do pecado, do juízo e da justiça, né? Então, para nós entendermos aqui como o diabo age no mundo, nos governos do mundo, está aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Isso aqui é o diabo agindo aqui naquela época, sobre o rei Davi. O rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, sim, o diabo agiu de uma forma que, não sei o que aconteceu, e o diabo conseguiu incitar a Davi. Está aqui, ó. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Numerar o que é? Fazer um censo. Davi queria saber quanto de povo tinha na nação. E tem uma cláusula no Velho Testamento, um pacto de Deus, falou assim, eu não quero que recensie a nação, não quero que vocês enumerem a nação. E o diabo sempre faz isso nos seus governantes, né? Então o que o diabo fez? Não, vou fazer ele contra Deus, para quebrar o mandamento. Incitou Davi a contar Israel, e nós, se você ler depois, 1 Crônicas 21, o versículo 1 em diante, você vai ver o que aconteceu, né? E assim o diabo faz com os governos desse mundo. Ele incita as pessoas, os governantes a fazer coisas que vai contra o que Deus agrada. Aí vai vir a maldição. Está vendo a Europa aí, né? Estados Unidos apoiando aborto, apoiando isso, tudo coisa do diabo, né? E aí quando se levanta um homem glorificando a Deus, falando as coisas de Deus, o diabo se levanta, o inferno se levanta, né? E para você ter uma ideia que o diabo age no mundo físico, olha aqui o livro de Daniel, capítulo 10. Capítulo 10, olha o que aconteceu aqui, né? Sobre esses príncipes que agem nos governos mundiais, né? Tá aqui, ó. Capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Isso aqui é um anjo falando para Daniel que ele teve um embate com o príncipe da Pérsia. A Pérsia era o reino, né? Um domínio. E houve uma guerra, houve uma luta entre esse anjo e entre esse príncipe da Pérsia, esse demônio grande, príncipe. E aí ele recebeu a ajuda de Miguel. Miguel era também um príncipe do bem. Um dos primeiros, e Miguel, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E ali fiquei com os reis da Pérsia. Isso aqui é mundo espiritual, o anjo contando. Olha, tem reis que são demônios, são príncipes, né? Houve uma guerra, né? E aí a palavra de Deus vai dizendo que houve, né? Esse príncipe da Pérsia que dominava o governo da Pérsia através dos homens. E interessante que depois aqui, se você for ver aqui o versículo 20, presta atenção, ó, aqui ó, outro príncipe dominando o governo, sabe da onde? Da Grécia, de um país. E ele diz, sabe que porque eu vim a ti, porque agora tornarei a pelejar, isso aqui é o príncipe do bem, contra o príncipe do mal que estava atuando lá na Grécia. Tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, né? E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Quer dizer, ia voltar lá para ter uma guerra de novo, uma luta. E esse anjo estava contando para Daniel o que estava acontecendo no mundo espiritual, né? Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. Quer dizer, o príncipe Miguel, que era o anjo do bem, cuidava da nação israelita. O vosso príncipe está dizendo aqui. Aí vem gente dizendo aqui, não tem nada a ver espiritual, não sei o quê. Você é tolo. Pessoas tolas que não conhecem a palavra de Deus. Estou dando uma mastigadinha aqui. E a palavra de Deus vai dizendo que o mundo espiritual, das trevas, ele escraviza as pessoas, a mente da pessoa. Você fala e eles não entendem. Você explica no mínimo os detalhes, eles não entendem. Por quê? Porque o espírito maligno
atua neles, como está aqui no livro de Coríntios. O livro de Coríntios, né? Coríntios, 2 Coríntios 4:4, diz assim, a palavra de Deus. 4:4, diz assim: nos quais o Deus desse século, quem que é o Deus desse século? O diabo. Cegou os entendimentos dos incrédulos. O que é incrédulo? Eu não acredito nisso. É um campo fértil para você ter cegueira espiritual, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se você está do outro lado, você não se converteu, não nasceu de novo, você vai ser cego, você não vai entender. Então, no nosso país, no Brasil, tem um príncipe aqui, do mal, atuando nos poderes e está atuando em 2 poderes, porque um dos 3 já tem um príncipe do bem atuando, que é no presidente, que quer fazer as coisas boas e não consegue. Mas existem 2 príncipes lá do mal, que é no STF e no Legislativo. Está tendo uma guerra espiritual lá em Brasília. Nós devemos orar por isso. Por isso que o livro de Efésios fala, nós não vamos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Nós vamos orar. Mas vamos agir também, com certeza, nós devemos agir, porque há poderes espirituais atuando no nosso país. Ficou anos e anos eles reinando supremo, esses poderes da maldade. E aí o homem que era sozinho no Congresso Nacional pegou um texto da palavra de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele se firmou nessa palavra e Deus levantou ele. Ele foi um prodígio. Um prodígio, você não tem ideia do que é isso. Essa eleição foi um prodígio de Deus. Esse livramento da facada foi um prodígio de Deus. Você não entende se você for cego mesmo. Foi um milagre de Deus livrar o nosso presidente dessa facada e trazer ele ao poder. Se Deus trouxe ele até aqui, é porque coisas boas vão acontecer no nosso país. E nós devemos orar. Então fica aqui a reflexão, para você entender um pouco do mundo espiritual. Eu entendo o mundo espiritual através, não é do espiritismo, não é de mesa branca, eu entendo o mundo espiritual através da palavra de Deus. Ah, mas você vê um demônio em cada esquina. Vejo um demônio em cada esquina. Até em você eu posso ver um demônio. Você sabia disso? Eu percebo quando a pessoa está sendo influenciada pelo demônio. Jesus Cristo, certa vez, tinha o apóstolo Pedro do lado dele. Senhor, o senhor vai ser crucificado, não faça isso. Arreda-te de mim, Satanás. O Senhor Jesus viu o demônio ali agindo. Embora ele falasse bonitinho, todo mundo deve ter levado no céu, mas o diabo está aqui aonde? Estava em Pedro, incitando Pedro. Lembra de Judas? E o diabo entrou em Judas para que traísse o Senhor. Será que o diabo não está agindo em você também? Que você ouve, mas... Já viu gente assim? Não estou entendendo. Não. Já viu gente assim? Pode ter um diabo dentro do seu coração e na sua mente te travando você. Pense sobre isso.